Olá pessoal, beleza? Vamos comentar um pouco aqui do governo Lula, dos primeiros governos Lula, 2002 até 2006 e até 2010, os primeiros governos que as pessoas acreditam que deram certo, que as pessoas dizem que deram certo, né? E que ele conseguiu fazer muitas coisas e foi um governo bom e atraiu e isso serviu para muitas pessoas avaliando esse governo, vivenciando esse governo naquela época, acreditar que ele poderia voltar a fazer um governo pelo menos parecido com aquele, um governo que eles acreditam que foi bom, né? Então, as pessoas que esperavam esse governo agora, que apoiava essa volta desse governo aí, eles esperavam que voltasse um governo igual o que foi aqueles governos do passado. Uma das coisas que as pessoas deviam avaliar e observar é as condições em que o país se encontram para poder o governo entrar. Então, aqueles governos, se é que eles estão vendo que foi melhor, que foi bom, e por isso eles tinham expectativa, esperança de voltar a um governo igual aquele, por isso apoiaram, por isso voltaram, as condições, a gente deve observar as condições em que o país se encontrava naquela época. Então, tem que avaliar tudo isso antes de tomar a decisão de acreditar que realmente vai dar certo novamente. Então, o cenário é outro, a configuração é outra, tanto dentro da política como as condições do próprio país. A gente acabou de vir de uma pandemia, de dificuldades que o país teve, de crises, de um governo que procurou fazer muitas coisas, mas mas foi atrapalhado por essa mesma pandemia, por algumas crises, consequências de guerras pelo mundo, consequências também de uma oposição que foi ferrenha, uma oposição que não foi tão favorável assim para o governo, que não apoiou tanto o governo, e por isso a gente atualmente não tem um país em condições tão favoráveis assim. E aí se entra um governo já procurando gastar mais do que procurando gastar sem se preocupar, sem procurar saber como arrecadar, como construir uma sustentação para esse gasto, que foi o que demonstrou os primeiros anos, os primeiros meses aí do governo Lula agora, desse atual 2023. Então, as coisas caminham para continuar com essa dificuldade. Então vamos falar um pouco, já que a gente começou o vídeo falando sobre como estava o país na época, em 2002. A gente estava bem recente a valorização da nossa moeda, do real, tinha sido criado o plano real em pouco tempo, e os efeitos benéficos desse plano, que funcionou, ainda estava fazendo efeito no nosso país, a moeda não estava tão desvalorizada. Um país, a moeda é bem valorizada quando ele tem muito o que oferecer, quando ele está produzindo bem, quando ele tem também o que vender, quando ele tem coisas para oferecer para o mundo, mercadorias, quando ele é bem requisitado. E nessa época a gente teve o boom das commodities, então exporta muita exportação de petróleo bruto, extração de petróleo, produtos agrícolas, muitos produtos agrícolas sendo exportados para o mundo. Então o governo estava arrecadando, porque ao exportar, a taxa de exportação, o governo arrecada quando os empresários exportam, né? Quando os brasileiros exportam, quando eles vendem para fora, o governo arrecada muito. E aí o governo tinha de onde arrecadar, tinha uma sustentação para a criação dos seus programas sociais, mas é preciso saber que às vezes são ondas, né? O país pode estar em condições boas no momento, mas pode vir depois da crise. Então é bom a gente criar algo firme, a gente construir, aproveitar esses momentos quando o país está arrecadando bem e estimular o desenvolvimento do país, estimular o investimento, atrair o investimento. Então o governo não pode pensar só em gastar, gastar, achando que vai ter para sempre aquelas condições boas em que o país está vivendo e estimular as pessoas a gastar. Ele tem que investir naquilo que vai
ter manutenção, que vai produzir mais, estimular as pessoas que vão empreender, né? Que era um momento bom para o país ter modificado muitas coisas, ter feito reformas, porque as reformas ajudam muito o nosso país. O governo deveria ter aproveitado para fazer mais reformas administrativas do nosso governo, reforma tributária, muitas reformas que está pendente desde muito tempo, que os nossos parlamentares, os nossos políticos, os nossos representantes sempre colocam em pauta, mas que ela vai se perdurando, depois elas saem, são engavetadas e perdura por muito tempo essa necessidade dessas mudanças, e o governo entra, o governo sai e ninguém não coloca em prática. Para fazer essas mudanças, é bom que ela seja feita quando o país está bem, no tempo de vacas gordas. Porque no tempo de dificuldade, como foi o ano passado, nas pandemias, ano atrasado, no governo Pátria Amada Brasil, com dificuldade é ruim de fazer a reforma, porque o governo está gastando muito com programas sociais, com programas de manutenção de emprego, com muitos programas necessários em tempos de crise. Então, esse governo, que era do tempo das vacas gordas, 2012 até 2010, deveria ter aproveitado para fazer muitas coisas boas para o país e coisas permanentes, coisas que leis, reformas que iriam fazer naquela época e ficar, e o efeito desses benefícios, dessas leis, dessas reformas, iriam ficar como herança para os governos futuros e iria ficar como herança para a sociedade. A gente iria ter as consequências, os benefícios até hoje. Mas os benefícios foram benefícios passageiros que fizeram bom para aquele momento, mas que, como são coisas, muitas vezes, são leis artificiais, são medidas artificiais, programas provisórios ali, programas que trouxeram benefício, bem-estar para aquele momento. E aí isso fez a febre das pessoas em acreditar que aquilo era bom, mas que não tem sustentação, não tem continuidade. A gente tem que criar programas onde eles sejam criados, eles tragam benefício para o presente e eles continuem existindo, tendo uma sustentação. É isso que a gente tem que fazer. E naquele tempo do boom das commodities, o Brasil vendendo muito para fora, o governo arrecadando, era um tempo bom para ter feito muitas leis que trouxessem benefício não apenas para aquele governo, para aquela gestão, para aquele mandato, mas que continuasse fazendo efeito para os brasileiros. E aí, quando o país está em dificuldade, é mais difícil de fazer isso. E agora que o cenário é outro e que a forma desse governo aí trabalhar é a forma da distribuição, de pegar o que está pronto e sair distribuindo, e sair gastando, não tem muito efeito, porque não estimula muito as pessoas que vão produzir, os investidores, as pessoas que vão construir a riqueza. A gente tem que criar programas que estimulem as pessoas, que dê liberdade e oportunidade para todas as pessoas passar a produzir. Programas, incentivos, estímulo, que façam as pessoas a tirar o seu projeto do papel e arriscar o seu capital. As pessoas que têm dinheiro, investir no nosso país. E para isso, quanto menos o governo interferir no setor privado, quanto menos o governo criar imposto, criar peso para as empresas, para o setor privado, para o setor particular, isso é melhor. Quanto menos imposto ele criar, e quanto menor for o imposto, mais ele vai ter tendência de arrecadar. Quanto mais o governo contar com a participação do setor privado, da sociedade, de todo mundo, é melhor para o nosso país. Quanto menor for o governo, quanto mais reduzido for o governo, menos complexo possível, melhor. E aí é um governo simples, um governo tem que ser um governo enxuto, um governo que não seja pesado nem para as tuas despesas, para pagar o salário de funcionários, muitos cargos, muito salário, e nem pesado sobre as empresas através dos impostos. O governo não tem que abocanhar boa parte das riquezas. A maior parte das riquezas construídas tem que ficar com quem construiu, com o empreendedor, seja ele
o pequeno empreendedor, o grande, o médio, ele que investiu, que arriscou, que tem que ficar com lucro com a maior parte. E aí, junto com essa pessoa que ganhou, que construiu riqueza, ali essa pessoa levou consigo, fez também ganhar os assalariados, fez também ganhar os consumidores, pois ele aumentou a geração de produto, estoque, a oferta, né, de produtos no mercado e fez com que as pessoas tivessem uma variedade maior, opções para escolher de produtos e tivesse também a concorrência ali e os preços baixos. É assim que o governo tem que pensar em trabalhar. Quanto menos o governo se meter na vida das pessoas, melhor. Se as pessoas pudessem viver sem governo, sem a interferência, sem depender do governo, melhor seria. E para a gente caminhar para isso, a gente tem que ter a liberdade, o estímulo e a ajuda, sim, do governo, mas uma ajuda emprestando, uma ajuda conscientizando, educando as pessoas, levando o ensino técnico, levando as condições para as pessoas empreender, levando as condições para as pessoas criar por si mesmas as riquezas que ela necessita para viver. E não o governo se colocando como salvador da pátria, como salvador de tudo, como quem vai resolver todos os problemas, como quem vai resolver o problema da desigualdade, da fome, de todas essas coisas, pois o governo não consegue fazer isso. Quanto mais ele se dispõe a fazer isso, mais ele pesa e mais ele atrapalha. E os governos liberais, os partidos liberais, são quem procura trabalhar dessa forma, levando orientação, procurando fazer com que as pessoas se conscientizem, com que as pessoas tenham a informação, as pessoas tenham acesso a tudo, tenham liberdade, liberdade para empreender, a livre iniciativa tem que ser respeitada, a liberdade econômica, um governo que preza por tudo isso, pela oportunidade para todo mundo, por as pessoas, estimular as pessoas a ir trabalhar, a ir produzir, a ir buscar, a correr atrás e assegurar ali as necessidades mais básicas, né, necessidades sociais da população, que todo o governo já faz. Então, fazer essa parte, mas não cuidar apenas dessa parte e esquecer do resto, porque se você cuida de um setor, mas você não cuida dos outros, você está monopolizando ali a atenção e está deixando o país caminhar em direção ao descontrole, porque para o país ir bem, para uma sociedade bem, ela precisa de todos os setores funcionando em conjunto. É a saúde funcionando de um lado, a educação, a segurança, o setor econômico, o setor social, e não apenas dar atenção mais para um setor e esquecer dos outros. Então, se você é socialista, você tem a sua atenção 90% voltado para o socialismo, para minimizar a desigualdade, para distribuir renda, para tudo isso. Mas você não cuida do outro setor, de onde vai gerar as rendas, de onde vai ter a sustentação, porque tudo precisa, né? Tudo é despesa e tudo precisa das riquezas, da sustentação, precisa dos fundos de onde a gente vai fornecer, de onde a gente vai criar, ter uma sustentação ali. Então, se você não tem atenção, não se preocupa com as outras partes, né, com os outros setores, você estará trabalhando com imprudência e vai chegar uma hora onde não vai ter mais de onde você tirar para sustentar essa despesa que você está tendo, porque você está cuidando apenas do setor onde você vai gastar, onde você vai levar, onde você vai distribuir dinheiro, distribuir riqueza, né? A fundo perdido, riquezas que não voltam mais para construir mais riqueza. É isso que eu vejo no governo, né? Por que não dá certo esse tipo de governo socialista? E aí, naquela época deu certo porque o país estava forte. Na época de 2012, a primeira gestão do governo Lula, deu certo porque o país estava forte e conseguiu segurar isso aí. E aí, tinha muitos empresários, muitas pessoas acreditando no Brasil porque estava forte, e aí ajudando o país a arrecadar bem, a ter condições de trabalhar, de dar aqueles resultados
que ele deu, né? Mas ele não consegue entregar agora porque ele só tem uma forma de trabalhar, e essa forma de trabalhar, que foi empregada em muitos países aqui ao nosso redor, quebrou as economias, tem dado resultados ruins para a sua população, e a gente, as pessoas que percebem isso, e muitos deles empresários que poderiam investir no Brasil, não querem arriscar, não querem empreender, não querem investir no nosso país. Por quê? Porque sabe que não tem sustentação, não tem retorno. Ele não quer, o empresário ele não vai investir o seu dinheiro onde ele vai perder. Ele quer ganhar, ele quer a segurança fiscal, a segurança de que ele vai vender, de que vai ter o consumo para os produtos dele, para poder ele investir. E aí o governo deveria trabalhar no sentido de atrair esses investidores, de criar uma segurança, de criar um setor favorável para que as pessoas, todos os empresários, possam investir no nosso país e ajudar a desenvolver o nosso país. Mas um governo que quer trabalhar cada vez mais sozinho e ainda tirando de onde está pronto para distribuir, não funciona.